Olá, muito boa noite. Está no ar o nosso Estação Hamburgo, direto pelo nosso canal 14 da Claro Net, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, pelo canal 6 para São Leopoldo e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV através dos aplicativos, do nosso site valetvplay.com, do nosso portal valedosinos.org, dos parceiros CDN TV, DSI TV, pessoal de Dois Irmãos em Votinos acompanhando muito ali pela DSI TV, e está rolando a nossa live no YouTube e no Facebook para você curtir, compartilhar e comentar. Comentários que não estarão sendo lidos ao longo desse programa, que a gente está gravando ele no final da noite desta quarta-feira, mas a gente vai interagindo com vocês ali pelas redes. Horários alternativos do nosso Estação Hamburgo, nos canais 6 e 14 da Claro, ou lá no nosso canal no YouTube. O nosso Estação Hamburgo tem um oferecimento de Calçados Beira Rio, 50 anos, líder no segmento de calçados. Exatos Contabilidade, há mais de 36 anos apoiando o empresário. Mercator Feiras e Eventos. A gente acabou de viver uma Geronto Fair no Serra Parque em Gramado, mas vem aí, de 17 a 19 de novembro, a Zero Mais, feira B2B para calçados, de volta a Novo Hamburgo, né? Depois de 25 anos, Novo Hamburgo com uma feira de calçados B2B, muitos bons negócios com certeza, 17 e 19 de novembro, na FENAC em Novo Hamburgo. Junto com a gente, Sebratel, global como internet, gaúcha como você. Sebratel é muito mais velocidade na sua internet, é felicidade ilimitada, simples assim. JG Serviços, desde 1999, empresas e condomínios limpam, cuidam e protegem o seu patrimônio com a equipe da JG Serviços. E Coworking 360, espaços individuais ou coletivos, espaço para gravação de podcasts, auditório, tudo isso você encontra no Coworking 360 em Novo Hamburgo. Uma bancada muito especial na noite dessa sexta-feira. Abre para nós, por favor, Natan, para a gente conversar sobre empreendedorismo e o que é possível fazer através de redes de cooperação. A gente conversa muito aqui, evidentemente, sempre sobre cooperativismo, associativismo, quantas pessoas juntas vão muito mais longe. E é exatamente sobre isso que a Rede Vis, há 10 anos, vem fazendo, desenvolvendo empresas em toda a nossa região e fora daqui, né? Até Santa Maria. Essa é a Rede Vis. E eu convidei a nossa querida amiga Betty Hands, que é também assessora da Rede Vis, mas muito especialmente jornalista, amiga da nossa Vale TV, apresentadora, sempre parceira da Vale TV, para que fizéssemos juntos esse espaço, esse momento. Betty Hands, muito boa noite, minha querida. Boa noite, Rodrigo, boa noite, queridos clientes agora. Meu terceiro projeto com a Rede Vis ao longo desse tempo. Está funcionando, então? Eu acredito que sim, e toda vez é muito, muito bom. Amplio minha rede de relacionamentos com o conhecimento que a gente adquire, ouvindo as histórias do Eloir e os parceiros, é muito legal. Rodrigo, muito obrigada pelo convite. Muito bem, ela é consultora, participou, aliás, do projeto de rede de cooperação lá do nascimento dessa ideia, Rio Grande do Sul afora. Eu me lembro que era um edital aqui da nossa Universidade Fevale que realizou, né? Caroline Hofmeister, muito boa noite, muito bem-vinda à Vale TV. Muito obrigada pela oportunidade. É sempre uma honra, né, poder falar sobre esse assunto, porque ele fomenta o desenvolvimento econômico, né, da nossa cidade, da região, de todo o estado do Rio Grande do Sul, né, e é um modelo que é referência para outros estados do Brasil também, né. A gente percebe a visita de outras empresas, redes de cooperação de outros estados vêm nos visitar, né, para conhecer a metodologia, para conhecer o modelo, para poder aplicar essa metodologia, né, em outras regiões, em outros estados também. Tu viu nascer algumas redes, então? Já vi nascer algumas redes, já fomentei, né, o desenvolvimento, a estruturação de outras redes em outros segmentos também. Tive a oportunidade de atuar como consultora 2 vezes dentro do programa e na minha última participação como supervisora do programa dentro da Universidade Fevale também. Num mundo tão competitivo, cooperar, colaborar é chave para ir mais longe. Exatamente.
Justamente esse é um dos objetivos do projeto, do programa, né? A união faz a força, né? Então, cooperando, enxergar a mesma loja, a mesma ótica, por exemplo. Enxergar, né? e ótica já é vendendo o trabalho do cliente, né? Entendi, Tu ver a outra loja não mais como concorrente, mas sim como teu parceiro, por meio da união, por meio da colaboração, do trabalho em conjunto, vocês crescendo juntos, né? E seguindo firme aí no mercado, que está bastante concorrido, competitivo. Com muitos desafios. Com muitos né? desafios, tá né? assim, né? Exatamente. Diretor, presidente, dono, proprietário da Ótica São Miguel Redivis, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Eloir Winger, uma honra te receber aqui. Muito obrigado pelo convite. A família Redivis fica muito honrada de fazer parte desse programa e acredito que a gente vai poder trocar muitas ideias e vários conhecimentos. Tu representa aqui uma série de cidades, de empreendimentos, de empreendedores. Eu estou o presidente da Redivis até o final deste ano, então a gente vai ter uma eleição, vai ser trocado, mas o principal da Redivis é sempre a Assembleia que decide tudo. Então eu sou um porta-voz e uma figura representativa da Redivis para algumas reuniões, algumas demandas que a gente precisa cumprir, mas o presidente não tem o poder da caneta, então E é de Dois Irmonense. Dois irmãos. Nosso vizinho aqui, nosso querido Dois Irmãos, cidade, doce de cidade, como a gente fala, né? Qual é a ocupação que a rede tem aqui na nossa região? A gente tem lojas baseadas basicamente no Vale dos Sinos, a gente tem lojas em... A grande maioria é aqui. Grande maioria aqui. Novo Hamburgo, Estância, Ivoti, Dois Irmãos, Sapiranga, São Leopoldo, Canoas, Gravataí. Aí nós temos na Serra Caxias e Flores da Cunha, Santa Maria e Guaporé. Mas é um belo eixo econômico. É um belo aqui, eixo, né? é um belo... Porto Alegre é estratégico não estar dentro desse universo? Não, assim, vários interessados, mas em função de algumas exigências que a rede faz, a gente ainda não conseguiu cooptar um associado de lá. Tem que se encaixar dentro dos Tem que se associar dentro dos princípios da Redivis, dentro do princípio do mercado, é feita uma consulta com fornecedores. Então a gente, pela seriedade que a Redivis mantém desde a sua fundação, o associado também tem que ser uma pessoa bem séria e bem correta nos seus negócios. Puxa para cima o grupo, não puxa para baixo. Não podemos deixar cair isso. Muito bem. Conta para nós um pouco da área de atuação de cada ótica, né? Porque não é só como se fosse pouco, né? Aliás, a mulher tá desfilando um óculos maravilhoso aqui, né? As duas óculos maravilhosos, né? Imagino que sim, né? Qual é a área de atuação de vocês dentro de mercado, assim, de segmento? Quanto vocês conseguem abranger exatamente dentro desse universo tão competitivo, né? Basicamente, todas as lojas, com certeza, trabalham muito mais fortes com óticas. Algumas lojas têm uma diversidade um pouquinho maior, indo para joias, semijoias, relógios. Por exemplo, a minha loja trabalha muito forte também na parte de joalheria, porque eu faço as joias. Tu é joalheiro? Eu sou joalheiro. Então, tenho mais um outro colega de Sapiranga, o André, que também é joalheiro. Então, essas são duas fontes de referência dentro da Redivis quando o assunto é joias. Então, se algum colega precisa de alguma dica, normalmente entra em contato com a gente que a gente consegue resolver. Tem outras pessoas que já têm uma experiência muito grande, que nem o associado de Estância Velha, que também chama Eloir. Então, numa rede tem 2 Eloir. Ele tem uma experiência muito grande na parte de lentes. Então, ele acaba se tornando uma referência até em treinamentos dentro da Redivis. Ele é o cara que compartilha informação. Compartilha. Isso é uma das coisas principais dentro da Redivis. Assim, a troca de ideias e de projetos. De conhecimento entre vocês, né? O que nós temos vale muito mais do que qualquer desconto que a gente tem. Porque o papel do empresário, ele é muito solitário, né, Luiz? A gente não tem normalmente com quem trocar uma ideia em alta performance, assim, alguém que te ajude com uma ideia boa pro teu negócio. No nosso setor... Você se conhece e se entende. No nosso setor a gente tem os colegas, mas por mais que a gente queira ser extremamente solidário, a gente acaba puxando um pouco mais pro nosso lado. E a Redivis fez justamente a gente
vê o mercado de uma outra forma. A gente acaba se ajudando. Um projeto que eu ponho a primeira vez em funcionamento na minha loja, eu espero dar os resultados, eu levo para a Assembleia e apresento para os meus colegas, e muitas vezes esses projetos são replicados nas lojas. Então, tem projetos que começou comigo e agora todo mundo da rede faz. Tem projeto que outro colega fez e está sendo testado e replicado em todas as unidades da Rede Vis. Muito bem. As outras redes que tu viu nascer também conseguiram ir se perpetuando, Carol? Qual é a diferença assim, da Rede Vis e quem mais segue esse caminho aí? Sim, a gente tem redes, por exemplo, supermercados, né? Que são bastante conhecidos aqui na região, rede de farmácias, móveis sob medida. N segmentos a gente teve, né? Papelaria, calçado, né? Varejo. Enfim, então diversos Todas segmentos. Elas vingaram, essas que eu comentei. Mas algumas ficaram no meio do caminho, não deram? Não Algumas sim, porque eu vejo que não só o perfil do segmento, mas também o perfil dos gestores, né? Contribui muito para esse avanço, para esse desenvolvimento das redes. Por isso, o Peloir mencionou ali que quando a gente faz uma avaliação e tem alguns critérios de avaliação para inserir, né, fazer a inserção de novos associados, a gente avalia também o perfil do gestor, da gestora, né, para ver se fecham as competências e o jeito de ser com a cultura da Rede Vis também, né? Porque, de novo, tu sai do individualismo, desse caminho solitário, né, que tu tá até então, que tu está até aquele momento, para ir para um caminho da colaboração, do trabalho em conjunto, do trabalho em equipe, tu compartilha informações que são estratégicas do teu negócio para outras lojas, né? E até que ponto tu tá disposto... Essa cultura, ela... Né? Tu não estás fechado para isso, né? Então, toda essa avaliação, a gente vai lá, faz visitas, faz uma entrevista com o gestor, conhece o perfil dele, conhece o perfil da loja dele, né? Então, às vezes, barra do perfil não estar de acordo, né? E aí, infelizmente, a gente não tem como inserir, às vezes, aquele associado, aquela loja, dentro do contexto da Rede Vis, e assim acontece com as outras redes também. Tu viu a Rede Vis nascer 10 anos atrás. E a Rede Vis nascer. Eu fui lá, bati de porta em porta, literalmente, dentro do programa. Então. Isso, dentro do programa, a gente fez um levantamento, fez uma análise de mercado, percebemos que o segmento óptico, então, tinha potencial para se tornar uma rede de cooperação. E aí, na época, fizemos um evento, e para convidar as lojas para participar desse evento, então, de expansão, de criação de uma nova rede, a gente foi de porta em porta mesmo. A gente foi lá no lojista, foi lá na loja, fez o convite, explicou o programa e convidou para comparecer no evento. E assim nasceu. No Locanda, né? Não, esse evento inicial foi lá na Universidade Fevale mesmo. Tá, no Locanda já foi um evento de expansão, no qual a Rede Vis já existia, e onde houve o lançamento de uma nova, uma atualização, uma repaginação da marca da Rede Vis. Então, no Locanda foi isso. E lá na Fevale foi um evento de criação mesmo. Como é que receberam essa ideia? Assim, existe de compartilhar as minhas existe muita desconfiança no início, né? Ainda mais que é natural, porque nós vamos lá como consultores. Então, eles muito nos questionam, né? Tá, mas tu não é do segmento, Carol. Né? Como é que tu sabe que vai dar certo? A principal, acho que a principal dificuldade que teve para o surgimento da rede era justamente esse primeiro contato que a Carol teve com o lojista, porque ela era extremamente verde no assunto, não conhecia nada, e o lojista também não conhecia a Carol que estava ali. Depois sabia que ela não era do métier. Depois que isso começou a ocorrer, os próprios lojistas se conheciam. Não tinham uma relação, por vezes, de amizade muito grande, mas se conheciam de feiras, de negócios. Então, quando os lojistas começaram a se convidar, ficou uma coisa um pouco mais fácil. A minha loja foi convidada por um lojista. Tu não é exatamente da turma fundação, não, eu não veio sou, logo depois. Eu vim logo depois, 2 anos depois. Só que quando o André, que me convidou, que foi um dos sócios fundadores, quando ele fez esse convite, eu conheci o André basicamente na parte comercial,
Só eu já, por confiar no André, eu acreditei que jamais o André ia me meter numa fria, me levando para a Rede Viz. E o André teve o mesmo pensamento, eu jamais vou meter a Rede Viz numa fria, levando o Eloir para lá. Então, quando a gente começou a conversar entre os lojistas, fazer os convites para outras lojas, ficou mais fácil tanto de nós convidarmos um novo associado, quanto o novo associado aceitar esse convite, né? Aí começou a ficar mais fácil. Quando tu chegou lá, quanto tempo demorou para tu te ambientar e realmente tá compartilhando algumas questões mais estratégicas, tá trocando essas informações? Imagino para ter adesão já tinha que abrir algumas coisas, né? Algumas coisas provavelmente sejam avaliadas na hora de assim, a parte principal da rede para um novo associado, a gente tem que abrir a parte financeira, a gente faz um cadastro, vai se pesquisar o CNPJ dele, se ele não tem dívidas e tudo assim, para não ter aventureiro dentro da Rede Viz. Mas o principal que aconteceu para mim, do meu modo de ver a Rede Viz, por eu ter um poder de compra um pouco maior por vezes, em algumas compras conjuntas eu ficava me cobrando muito por que o meu colega só compra 5 peças e eu compro 20. 5 peças não resolve nada, mas com o tempo eu fui entendendo que aquelas peças eram suficientes para o ponto de vendas dele e eu não podia me comparar a ele. Como num outro segmento, um outro colega comprava 50 peças e eu só comprava 5. Então, assim, esse crescimento que eu tive, o amadurecimento que eu tive dentro da Rede Viz, podendo olhar para o meu colega sem julgar ele, sabendo que o que ele precisa para aquele momento é o que a Rede Viz está proporcionando para ele, foi um crescimento e assim uma mudança de chave no pensamento de trabalhar em equipe. Bacana. É maturidade, né? Sim. Do negócio, inclusive, porque teu negócio cresceu junto com isso. Cresceu muito. Assim, se tu vai pegar se a gente faz uma pesquisa de todas as lojas, depois que entraram na Rede Viz, que se consolidaram dentro da Rede Viz, o crescimento em vendas, em conhecimento, em equipe, em espaço físico. Tem loja que praticamente dobrou de tamanho, vendo a necessidade de botar uma gama de produtos maiores, porque os colegas estavam botando. Então, aquele ponto físico dele ficou pequeno, teve que fazer um ponto físico maior, e isso continua até hoje. Até hoje, assim, em compras de equipamento, a gente está numa feira, aí o colega não está, por exemplo, aconteceu que todo mundo comprou um equipamento de medidas e um colega estava de férias. A gente comprou equipamento de medidas para ele, só avisando, nós compramos para ti também. E tá tudo certo, deu tudo certo. Até hoje ele tá muito contente. Todo mundo feliz. Então, essa união que a gente tem, a gente já sabe com a convivência de anos, agora são 10 anos, de como o meu colega vai pensar e o que eu posso também fazer pensando igual a ele. Tu abriu novas frentes, assim, puxa, uma linha como essa talvez não funcionasse bem aqui, tu te encorajou a partir da experiência de um outro colega, ou o outro colega se encorajou a partir da experiência contigo? Sim, a gente tem dentro da Rede Viz a gente tem alguns associados que são meio fanáticos por equipamentos, né? Eu me incluo nessa. Então, tem colegas que têm um equipamento de linha de montagem de óculos dentro da loja, e é um equipamento de ponta. Agora, os últimos aparelhos que foram comprados estão na faixa de 170, 180 mil reais para tu ter dentro de uma loja. Tomadores de medida que basicamente comportam o mesmo valor. Algumas empresas, a minha no caso, eu comprei uma máquina laser para fazer as joias, então assim, e aí tu vê que o teu colega botou aquilo e tá dando certo e tá funcionando, tu também quer botar. Então a gente vai fazendo testes, né? Então daqui a pouco, uma coisa que para mim funcionou muito bem, o meu colega lá de Santa Maria vai querer ver os prós e os contras e bota em prática também. E aquilo vai contaminando de maneira positiva todos os associados e todo mundo também quer fazer aquilo. Principalmente na parte de projetos. Quando alguém lança um projeto, por vezes a gente usa como vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer e depois o pessoal vai junto. O que vocês mais ganham com essa parceria de vocês, com essa união em rede, formação da rede? Onde é que de alguma forma tu enxerga essa maturidade no teu caixa lá, no resultado do final do mês? Né? Falando basicamente no financeiro, assim, de uma forma geral, cada negociação é específica de acordo com cada fornecedor. Mas a gente pode dizer que, em média, a gente tem uma diferença de custos de mercado em torno de 30%. Nossa.
Então, esses 30% a gente pode trazer para dentro da nossa empresa, ou deixando ela como uma margem de contribuição maior, ou transformando isso em benefícios para o nosso cliente, que muitas vezes a gente faz isso. Esse é o principal atrativo da Redviz. Então, a gente se torna mais competitivo perante o mercado por estar em associação. O nosso poder de compra fica muito maior. Me parece, não, Luir, que a primeira qualidade do modelo é de que vocês são uma grande rede, como a gente conhece lojas que são de um proprietário só, ou que tem franquias, ou que tem filiais, com a diferença de que vocês fazem parte de cada uma das pontas, né? Dando toda a diferença para o cliente que entra na loja. A principal diferença do nosso modelo de negócio para uma franquia, a franquia vem decidido de cima. Então, tu tem que fazer e não tem choro. No modelo de negócios da Redviz, nós trabalhamos em equipes. A gente tem dentro da Redviz uma equipe de negociação formada pelos próprios gestores, que vão atrás de novos produtos, fazem uma negociação de preços e trazem tudo certinho para a Assembleia, onde a Assembleia vai definir se faz essa parceria ou não. A gente tem um grupo de inovação e gestão, onde a gente vai atrás de feiras, a gente vai atrás de treinamentos que a gente possibilita para os nossos colaboradores. Das mais diversas áreas, com de certeza, tudo. Desde gestão de negócios, desde desenvolvimento pessoal. Então, no início do ano, a gente faz um cronograma do que a gente quer naquele ano, decidido em assembleia, e a gente vai atrás de justamente daqueles treinamentos, palestrantes que a gente quer trabalhar aquele ano. A gente tem um grupo de marketing, também formado por associados, com apoio de uma agência, onde toda a loja recebe prontinho aquele material da campanha do mês, bem pronta. Já tem cronograma anual das macro e das micro campanhas então, prontas. Agora o planejamento 26. Já estamos agora em setembro, outubro, iniciando o cronograma, né, o planejamento das campanhas para o ano que vem. E o material impresso, inclusive, já são entregues nas assembleias para todos os associados, tudo prontinho. Só aplicar. Na última reunião do marketing, eu até brinquei, nossa, a gente já está olhando campanha de Natal, mas já está aí, né? Natal está do lado, né? E a gente tem também um grupo de expansão. O grupo de expansão, agora ele vai ter uma grande mudança. A gente contratou um consultor específico para fazer um trabalho em cima da expansão também. O que acontecia por vezes? Os próprios associados saem da sua loja e vão fazer uma visita para um cliente, possível gestor que queira entrar na rede. Lá em Bento Gonçalves, o gestor tem que sair da sua loja, a Carol normalmente vai junto, tu passa o dia todo fora da tua loja e tu chega lá, daqui a pouco o colega lá não vai nem te receber. Porque ele está atucanado aquele dia, ele tem muito serviço, ele nem te recebe. Então a gente fez todo um trabalho para ir lá visitar o seu João e o seu João nem te atendeu. Então agora a gente profissionalizou um pouco mais. A gente contratou um consultor que ele vai fazer esse trabalho. A gente vai indicar, é feita uma pesquisa de campo, uma pesquisa de mercado de possíveis associados para a rede. E agora se tornou uma coisa um pouco mais... Como que faria isso, Carol? Mais profissionalizada, mais séria. Assim, a gente tem um vendedor da rede agora. Para além de vocês, que cada um de vocês tem um testemunhal para contar a história para o cliente. Rodrigo, deixa eu te ajudar. Né? Tu perguntaste agora há pouco dos resultados. Tem um material que o Eloir me passou sobre o crescimento, né, da rede em termos de números. Que por exemplo, no primeiro semestre de 2024, foram movimentados 2,1 milhões de reais em compras coletivas. Ao longo do ano, então de 2024, o volume chegou a 4,6, superando o total de 2023, que havia fechado em 4,2 milhões. E atualmente semestre, né? A rede soma 65 pessoas formalmente contratadas. Então, isso dá para dar uma ideia do volume que as compras coletivas geram e que impactam numa coisa que o Eloir tinha comentado na entrevista que eu tinha feito para fazer o material, que é a força que a rede tem junto a fornecedores, que antes não, né, Eloir, destacou muito isso,
que antes nem abririam a porta para Mas esse número, né, Beth, de pro único 30%, CNPJ. tu trabalha muito no universo corporativo, né? É. De 30% de ganho que pode se perceber de várias formas, é a margem de contribuição. E fora as portas abertas que se abrem com fornecedores muito estratégicos, que normalmente não abririam as suas portas para uma loja, mas abrem rede e compartilha muito conhecimento estratégico que eles não teriam oportunidade. Que seja parte de um grupo, Isso, né? os treinamentos que são impagáveis, assim. Uma única loja, né? Mas como são 65 colaboradores, Viabiliza, né? Viabiliza. E a gente bate muito forte, são 65 colaboradores diretos, fora os trabalhos indiretos que a gente acaba dando, porque a gente vai fazer joias. A gente acaba, quem não tem o ourives próprio na loja, acaba mandando para um outro. Relojoeiro, laboratório. Tem laboratórios que desde que a Rede Vis começou a trabalhar, eles tiveram que aumentar o pessoal deles também para dar suporte, para dar continuidade ao trabalho que a gente começou a mandar mais serviço para aquele laboratório. Então vai aumentando, então assim, é uma cadeia que vai se alimentando e isso volta para nós também. Então assim, nesse ponto, o crescimento da rede baseado só nesses números é bonito, mas tem muito mais por trás daquilo que a gente não consegue mensurar. Quando a gente convida, né, o lojista para participar de uma rede de cooperação, a primeira coisa que brilha, que os olhos brilham assim, são as negociações e as compras em conjunto, né? E aí, com o tempo... Que é uma percepção. É uma percepção. Não é pequena, né? Não é pequena. Porque ela é uma coisa palpável. No caso, ela é mensurável. Que é subjetivo, né? Que eu, como consultora, vejo. Se for analisar cada um dos proprietários, né? Dos gestores e das gestoras, o crescimento que teve no seu desenvolvimento como gestor mesmo, como líder. Eu vejo muitos gestores, por exemplo, dentro da própria Rede Vis, que antes tinham essa questão de não poder sair da loja para tirar férias, por exemplo. Sim, né? normal, né? E hoje tem gestor que consegue ficar já meio turno fora, 2 vezes na semana, né, Eloir? Já consegue participar das próprias assembleias da rede. Da rede tem que estar bem dinâmico, né? Tem que estar bem dinâmico, isso aí. Tem que estar com um negocinho bem redondo. Bem redondo. Sair de casa. Então, isso aí, exatamente, óbvio, né? E isso é a dor de todo empresário, pequeno, médio, empreendedor. Isso aí. Então, hoje já conseguem desprender, né? Tempo para qualidade de vida, tempo para a própria rede mesmo, que nem tu mencionou, né? O presidente, cada equipe tem líder também, né? Então, os líderes também desprendem muito tempo para trabalhar dentro das equipes de trabalho, né? E hoje é nítido, assim, tu vê o quanto eles já conseguem ter uma organização, um planejamento e uma gestão muito melhor do seu negócio, da sua loja, né? Do que tinham antes de entrar na Rede Vis. Então, isso que é subjetivo, que não tem como a gente medir, né? Eu vejo que é o maior ganho. Com certeza ganha em negociação, ganha em compra em conjunto, ganha em treinamento, né? Mas esse ganho não tem como medir mesmo, é intangível. E eu vejo que está em primeiro lugar lá, de um dos maiores benefícios de se estar em Só rede. olhar para esse rosto tranquilo, sossegado aqui. O que a gente nota, Rodrigo, é assim, o que mais chama atenção para o associado vir para a Rede Vis são os descontos, né? E o acesso a fornecedores que sozinho tu não conseguiria, que eles pedem um pedido mínimo dentro da rede, isso sai. Só que quando tu estás em rede, tu vê que onde tu mais ganha é na troca de experiências. É no problema que eu tive na minha loja que tu leva para a assembleia e aí é resolvido em equipe. Lá também já aconteceu, vamos fazer desse jeito, vamos fazer. A última assembleia, por exemplo, que a gente faz, a gente tem uma assembleia presencial. A gente normalmente começa às 10 horas da manhã e vai até às 5 da tarde. Nós estávamos tão organizados, as equipes, que nossa assembleia terminou meio-dia. A gente conseguiu fazer uma assembleia enxuta meio-dia. Nós ficamos até 1h30 trocando ideias. E dentro dessa troca de ideias entre os associados, surgiu um novo projeto que está sendo amadurecido agora, que a princípio mais 1 ou 2 meses vai ser posto em prática. Então, assim, uma conversa informal, por nós estarmos organizados, surgiu uma nova ideia. Quero saber como é que isso se comemora, né? 10 anos de uma entidade
Quero saber o que vocês estão preparando aí para esse final de ano. Tu diz que o Natal já está ali saindo do forno. De que forma isso se traduz em benefício para a comunidade? Porque esses efeitos que são, sim, para o empreendedor, para esse que precisa definir tudo sozinho, quietinho no seu canto, mas que começa a compartilhar, ele qualifica o resultado do seu grupo, né, dos seus colaboradores e da comunidade. Na volta do intervalo. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. A Exatos é um sonho, a Exatos é encantar, a Exatos é humanizar. Ela se preocupa muito com o CNPJ, que é uma vida. Porque o nosso grande objetivo, sim, era dar continuidade no sonho dos empresários. É o que nós fizemos com muito carinho pelo nosso cliente. Então nós temos isso dentro dos nossos princípios, né, que é se colocar no lugar do cliente. A Exatos hoje tem um conjunto de 90 profissionais. O nosso dia a dia ele é criado num embasamento que a gente traz lá de casa, se sentir bem. Então, mesmo que tudo esteja ainda tecnológico, online, ainda a Exatos é o grande diferencial para trabalhar com a gente. Por quê? Porque a gente senta, conversa, a gente planeja junto. Então, a Exatos tem essa aproximação, uma coisa que a gente não abre a mão, olho no olho, ainda faz muita diferença. Você já conhece o espaço que está transformando o modo de trabalhar em Novo Hamburgo e região? Um ambiente inspirador com estrutura completa, internet rápida e tudo que o seu negócio precisa. Aqui você trabalha, se conecta e cresce ao lado de quem também está construindo o futuro. Além do dia a dia, é o local ideal para eventos, imersões, treinamentos e ideias com propósito. Coworking 360, mais que um espaço, um ecossistema para o seu sucesso. Hoje em dia a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Não me perguntes onde fica a minha agência. Segue o rumo do teu próprio coração. No Brasil todo o Sicredi tá presente. O teu sonho virar realização. Pra quem chega do Oiapoque ao fim da tarde, ou quem vem lá do Chuí pela manhã, conte sempre com o Sicredi até no Zap. É parceria, todo dia é teu fã. E eu conto com o Sicredi o tempo inteiro, nesse Brasil que eu amei desde guri. Cooperar e prosperar com esse parceiro é contar com quem tá sempre aqui. Somos do Sul, somos do Brasil. Sicredi é ter com quem contar. Estamos de volta, o programa que não termina quando acaba, muito menos quando vai pro intervalo. A gente segue conversando aqui, tá interagindo com ele, perguntando quais são as novidades aí da loja dele, da Ótica Familiar de Vias. Natal, agora é festa, né? Setembro vocês não trabalham. Né? Setembro, dois irmãos fica basicamente carp. Então mas é uma festa justa. Daí fala que os alemães não fazem festa, mas setembro, lá... Dia 10, hoje é feriado lá. Aniversário da cidade, parabéns a todos dois irmãos, terra da minha avó, terra do meu avô quando nasceu lá no Valahai,
Tudo era Dois Irmãos, né? Aliás, tudo era São Leopoldo naquela época, verdadeiramente, né? Mas a avó nasceu ali no centrão, né? Atrás da igreja. E o prefeito Gerry, vice-prefeito Juarez, todo o timaço deles estão preparando um lindo Kerp, que aí é a festa depois da Semana Farroupilha, festança do ano. 196º Kerp, a festa mais antiga do Brasil, né? Dessas festas. Eu acho que da região aqui, o Kerp de Dois Irmãos é a maior. Ah, sim. Com toda certeza. Com toda certeza. Disso, maravilhoso. Aí também o que acontece em Dois Irmãos agora, assim, termina o Kerp, começa a se arrumar a cidade pro Natal. E quem já foi pro Natal dos Anjos sabe que o Natal tá cada vez mais bonito. Então vale muito a pena fazer uma visita em Dois Irmãos. Eu adoro o Natal de Armado, mas há muito tempo o Natal de Dois Irmãos tem mais verdade, né? É uma coisa muito nossa, assim, muito olho brilhando, as pessoas que fazem o Natal acontecer. O Natal de Dois Irmãos tem uma grande diferença que toda a decoração são feitas por voluntários. Então tem um amor diferente, uma energia diferente envolvida ali. Pode ter certeza nisso. Melhora as tuas vendas por causa desse movimento? Ele reflete em todos os segmentos ou alguns nem tanto? Assim? Como é a tua joalheria, presente? Melhora um pouco. O Kerp em si, não. Conhece a loja com o tempo e acaba se tornando cliente, principalmente na parte do Natal, vê vitrine e depois tu vai colhendo esses frutos, né? Mas aumenta, dá pra ser de ano para ano, de 10% a 15% de movimento na parte do Natal para uma loja. Que nenhuma dúvida de tudo que acontece. Tô com o meu desligado aqui, desculpe. Obrigado, Luiz. Desliguei no intervalo aqui. Porque o que acontece, de fato, depois todo o negócio lá é gigante, mas alguns são muito mais beneficiados, acabam por esse movimento que vem, que consome na hora, comida. Sim, a parte gastronômica serviços, é muito mais movimentada. Né? É muito bacana. Como é que vocês estão preparando esses 10 anos de Rede Visa, hein? Como é que estão celebrando ele ao longo desse ano, hein? A gente teve um evento dia 28? Dia 31. Dia 31, agora a gente teve um evento domingo passado em Ivoti, onde a gente conseguiu reunir todas as equipes das lojas. A gente fez uma palestra motivacional. A gente cuidou um pouco isso pós-enchente para a gente trabalhar com a percepção de se colocar no lugar do colega, ter um pouco mais de carinho, saber se comportar de uma maneira de aceitar tudo que está de mudanças, assim. Então foi um dia, acho que memorável ali, dá para se dizer assim, porque a gente riu, a gente chorou, a gente brincou, a gente comeu muito bem, mas o que ficou ali de troca de energia foi muito grande. Então assim, tu fazer uma dinâmica com o teu colega que é lá de Santa Maria, que dificilmente tu vai ver o colaborador dele, o colega lá de Caxias que trouxe equipe, o colega de Canoas que trouxe equipe, tu vai envolvendo as equipes para durante todo o resto do ano a gente trocar ali no grupo que a gente tem entre as lojas, trocar informação, trocar treinamento, trocar dúvidas e solucionar essas dúvidas também, né? Então assim, esse momento de confraternização que a gente teve esse ano foi diferente. A gente tem, todo ano a gente tem um fórum de gestores e um fórum de vendas que a gente acabou mudando o nome porque ele não é só direcionado para vendas. A gente mudou o nome para Inova porque a partir desse treinamento no dia, a gente inova completamente o que a gente está levando para as nossas lojas. Então, seja em treinamento, seja em troca de experiências. Então, assim, é muito, muito inovador esse Inova. E esse ano a gente não fez o Inova e a gente fez nem o Fórum de Gestores e a gente botou todas as forças para fazer o aniversário de 10 anos da Rede Visa. Então a gente teve um apoio muito grande do grupo de inovação, do grupo de marketing. A Beth nos ajudou muito também nessa divulgação, né? A Carol coordenando todas as equipes para a gente não brigar e não ficar com quem ainda tem cabelo, não ficar com os cabelos brancos, né? Mas no fim deu tudo muito, muito, muito certo. Acho que dos eventos que a gente fez foi o que teve mais elogios. E turbinado para os próximos 10 teve anos. menos coisas erradas, né? Não, mas tá todo mundo a milhões para os próximos 10. Porque é isso, né? É sobre pertencimento de algo maior que a gente. O pertencimento de algo maior, e assim, todos os projetos que a gente faz para a rede, a gente eu não me preocupo quando eu trago um projeto só com o meu ponto de vendas.
eu me preocupo com todos os meus colegas, se aquele projeto que eu quero levar para a rede pode vir a contemplar todo mundo, né? Então não adianta eu ter uma ambição muito lá em cima, que quando eu chego na Assembleia da Rede isso não vai ser aprovado, não vai passar. E ao mesmo tempo, quando eu levo um projeto um pouquinho mais tímido, os meus colegas vão lá e começam a dar um gás, dão outras ideias, e aquele projeto que era na primeiro degrau já sobe lá para o terceiro, para o quarto, para o quinto, e não tem mais limite de crescimento, né? Então essa troca de ideias de um projeto de cada colega fomentar um pouquinho mais no projeto, naquela ideia que a gente teve, é fundamental dentro da Rede Viz. As armações, grande parte do produto de vocês, no caso das armações especialmente, são marca própria. Não, a gente tem uma marca própria que a gente já trabalha com ela há 5 anos, que é a marca Lute, é uma marca exclusiva da Rede Viz. A gente tem um fabricante nacional, então todas as armações com garantia, leveza, qualidade, assistência total. A grande vantagem que a gente tem, como todos nós compramos essa marca, se por eventual problema que eu tiver com um cliente meu lá da armação, eu não tenho mais ela na loja, eu boto no grupo da Rede Viz, alguém vai ter a armação. Então assim, é quase impossível essa armação não ser resolvida na mesma semana. Porque a gente compra muito bem dessa marca, é uma marca muito bem consolidada. Eu brinco lá na loja que independente de qualquer marca que tu vier e tu quiser a melhor armação que eu tiver, eu vou te vender a Lute. Porque eu tenho muita clareza de como ela é feita, da qualidade que ela tem e dos benefícios que ela traz. E esse dinheiro fica aqui, né? Fica aqui. Ele mexe com a nossa economia. No momento que a gente discute tanto, né, um mundo globalizado e a gente mandar o dinheiro para gerar emprego lá no outro lado do mundo, não estou falando do outro lado do mundo contra a China, não é sobre isso, pode ser nos Estados Unidos, pode ser em qualquer lugar, né? Como é importante quando a gente tem a consciência como consumidor e como empresário de trabalhar bem isso, como tu está dizendo que vocês proporcionam, né? De que essa cadeia vai se fechar aqui, né? E agora a gente tem uma grande novidade também, trazer para ti. A partir do mês de outubro, vamos dizer assim, vai ter o lançamento da nossa própria marca de lentes também. Opa! É um projeto que já está sendo estudado há 3 anos, onde uma equipe formada dentro de nós, da Rede Viz, a gente vai testando essas lentes, vai buscando um novo fornecedor e vai, por exemplo, eu tenho um cliente meu que está usando 3 óculos, a mesma armação com 3 lentes diferentes, mas ele não sabe a lente que ele está usando. Então a gente faz um acompanhamento para ver como ele está se sentindo com cada óculos. Só que eu sei quando ele vem lá na loja que tem uma marcação que fica dentro da lente e a gente faz o acompanhamento de como está sendo feito isso aí. E cada grau específico para um determinado tipo de defeito refrativo. Então assim, a gente vai estudando isso. Agora está terminando de ser tabulado tudo isso para a gente escolher os 2 fornecedores que a gente vai ter, e foram fornecedores do Rio Grande do Sul. Isso foi uma das principais, como a Rede Viz é uma rede gaúcha. Então a gente quer que isso fique aqui no Rio Grande do Sul. No início do projeto foi procurado justamente nós mantermos tudo isso aqui no Rio Grande do Sul. Eu ouvi uma palestra do Solon, né? Solon Stahl, diretor executivo da Sicredi Pioneira, agora, semana passada, lá na Mercopar, falando sobre terceira idade, claro, né? Sobre 50+, economia prateada. E uma coisa me marcou muito de uma reflexão que ele me ajudou a construir, de que o lucro, ele também é um fator social, né? Porque ele gera um efeito não só no empreendedor, mas em todo o negócio. Então, como é importante quando a gente tem, como tu falaste antes, ó, esse saldo de 30% quando tu consegue comprar melhor, pode se transformar em custo financeiro mais barato para quem está comprando qualquer coisa contigo, né? Um juros subsidiado que tu vai abarcar, pode ser um desconto, uma campanha bacana com outros benefícios, e pode ser lucro para o negócio, pode ser salários mais bem pagos, assim por diante. Como é importante quando existe essa consciência dos stakeholders, né, de todas as pessoas envolvidas, né, inclusive a sociedade, porque vocês acabam diretamente influenciando e a comunidade percebe isso, né? Sim, sim. Isso é uma das coisas que tu experimentou. O que nós comentamos antes ali também, assim, ó, por nós estarmos muito em função da Rede Viz, nós gestores,
a gente tem que ter uma equipe muito bem capacitada para quando eu saio da minha loja para uma assembleia ou para um evento da Redvis, a minha loja não pode parar. Ela tem que continuar funcionando da mesma forma. Então, assim, a gente vai desenvolvendo as equipes de cada loja ganham uma autonomia muito grande para o problema ser resolvido quando o Eloir não está no ponto de vendas. Então, isso com o crescimento da rede, o meu crescimento como gestor aprendido dentro da rede, eu pego e levo para a minha equipe também. Então, a gente vai formando líderes diferentes dentro das equipes, das lojas, e dentro da Redvis, a pessoa que achava que não tinha potencial nenhum para ser líder de equipe, agora está fazendo a liderança de uma equipe. E por ela estar aprendendo... É um caso prático que está te contando. Sim. Por ela estar aprendendo dentro da Redvis, a trabalhar dentro de um grupo na Redvis, ela começou a fazer reuniões periódicas com a equipe, começou a definir metas diferentes, metas individuais, começou a mudar alguns sistemas dentro da loja, e que nem a Carol falou, teve uma associada que agora ela consegue ficar em casa, e antes ela era escrava da loja. Agora ela consegue sair da loja sem culpa. Dá tempo de tirar férias. Eu até comentei numa das nossas reuniões, né, Eloir, e até dei um treinamento sobre alguns ritos de gestão, né, para os gestores, e disse assim, tudo que a gente aplica de ferramenta de gestão dentro da rede, vocês lojistas podem aplicar no ponto de venda. Ela é aplicável, né? Faz os ajustes necessários, sim, né? Aplica dentro daquela tua realidade ali do teu negócio, mas que nem o Eloir falou, né? E eu acabo falando bastante com o Eloir, para ele ser o presidente, enfim, a gente troca bastante figurinhas. E às vezes ele disse, Carol, vou fazer isso na minha loja, olha só, o que tu acha de também fazer as equipes assim, né, Eloir? Então a gente vai trocando bastante figurinha, outros associados também, né? E aí esses ritos de gestão que a gente aplica, algumas dessas ferramentas, o associado acaba aplicando na sua loja, né? E aí acaba tendo esse aperfeiçoamento, essa melhora, essa própria formalização da gestão, né? Eu sempre digo, profissionalizada ela já é, do jeito que foi até então, claro, né? Claro. Mas aí eu sempre digo assim, então vamos formalizá-la agora, né? E lembrando que são lojas de pequeno porte, tem o proprietário e no máximo 3 2-3 funcionários. É fácil fazer isso conta, que o desafio... né? Falando em 65 colaboradores, dividido por 15 lojas. E então, por isso quase que... 5 em alguns casos. Um grande exemplo prático, assim, que eu posso contar da minha experiência. Levo a loja, graças a Deus, tudo certinho, não tem dívida com ninguém, mas é muito feito o controle de como tu leva a tua vida. E aí a gente brinca, tem os guri de Caxias. O Vinícius e o Eduardo são de Caxias, são a parte mais jovem da Redvis. Então eles vieram com um treinamento diferente, cursos de gestão diferente, e eles vinham muito batendo sempre assim, ó. Tu tem que ter o controle, tu tem que saber o que tu paga, tu tem que saber o que tu tem que saber o teu imposto. Então, uma coisa um pouco mais direcionada à gestão de óticas. Tu tem que cuidar do markup. E aquilo sempre me incomodava, né? Porque no fim do ano, no fim do mês, o que pagava o meu boleto era o dinheiro, não era o markup. Tá vendo, né? Aí a gente tem uma troca de... Uma troca... Esporadicamente, a gente tem uma troca de experiências. E quando o Vinícius veio e apresentou toda uma venda de um óculos, onde a gente achava que a gente ganhava R$1.000 de lucro, e na real ele mostrou que a gente só ganhava 380, descontando tudo. Aí, o que eu tô fazendo de errado na minha loja? Né? Aí foi uma mudança de chave de começar a planilhar isso tudo. Sabe, de buscar ajuda de um consultor também, que veio, planilhou, me mostrou como era melhor ter os cuidados. Então, assim, tu ter os números todos vistos numa planilha e tu ver o que tu pode melhorar, de trocar um produto, de não dar o descontinho, de mudar o teu jeito de atender, foi muito grandioso de crescimento para a minha loja, e quando funcionou bem para minha loja, eu levei para a rede. Então, eu servi como uma cobaia para o colega também gostar daquilo ali e também botar em prática. E assim vai indo, vai fomentando. Mas esse exemplo que eu te dei, assim, ó, por mais experiência que o Eloir tem, eu sempre fiz certo, eu tenho a loja há 20 anos, sempre deu certo até agora. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu sempre ganho, até hoje eu sempre ganhei 10. Mas daí os guris de Caxias vieram lá, me puxaram ali e disseram, tu pode ganhar 15, não é melhor tu ganhar 15, mas tu tem que te dar o direito de ouvir o que teu colega fala. E sair um pouquinho do teu pedestal achando que tu é o dono.
porque eu tenho mais A experiência. verdade é a minha. Olha um pouquinho para os mais novos, aceita a ideia deles. Né? Isso dentro da rede é muito legal. Bacana. Pode ser alguém mais sábio que vai trazer uma versão, uma verdade sobre alguma coisa, que é resolutiva para eles, para esses guris. Pode ser uma inovação que esses guris vão trazer, que vão fazer toda a diferença na vida de grande parte dos parceiros. Que rico, né? Que processo rico. Voltando a umas Ganha, três ganha, casinhas. Ganha. E assim, ó, a troca de experiências que a gente tem, às vezes, essas mudanças de controle, vale muito mais do que o desconto que eu ganho do meu fornecedor. Com certeza. O jeito que eu chego na ponta do meu balcão e administro diferente a minha loja, a vantagem é muito maior que os 30% em média que a gente ganha de desconto. E concorrer no mercado tão competitivo, hein, Noia? Que tipo de estratégias vocês estão pensando juntos para dar de pau no que vem de fora, no que avassala aqui? As grandes redes, né, Rodrigo? O nosso problema maior dentro do setor de ótica são as óticas que se baseiam muito num investidor. Ele não quer saber qualidade de visão. Ele só visa o lucro. Ele quer vender. Então, se dentro da minha cidade, as óticas mais tradicionais, de pessoas que são de Dois Irmãos, por exemplo, se preocupam em vender um óculos com qualidade, porque amanhã ou depois ele... Sabe onde tu mora? Eu ia dizer isso aí, ele vai te encontrar no mercado, eu vou estar lá no mercado, o meu cliente vai estar na minha frente, ele sabe que eu estou ali, ele vai me encontrar no restaurante. Então eu me preocupo para fazer a melhor oferta e para ter um processo de ganha-ganha, onde o cliente ganha qualidade de visão e eu ganho uma tranquilidade de não me incomodar com ele em qualquer lugar. E essas redes e esses investidores, eles querem vender. Então eles vendem sem se preocupar com qualidade. Começou a dar problema, eles trocam o nome da loja e continuam fazendo a mesma coisa. Então esse é o principal dificuldade dentro do nosso setor. As óticas tradicionais que trabalham em Dois Irmãos, por exemplo, que trabalham com qualidade, com seriedade, esses não são concorrentes. Né? São colegas que a gente está ali disputando um espaço. Agora, os que são concorrentes são aqueles que trabalham de forma ilegal. Vendendo mercadoria pirata, vendendo mercadoria falsa mesmo, de ter óculos de marcas de renome na vitrine e nada acontece. Infelizmente, muito comum isso, né? A gente acha que a gente E não é só no nosso setor, né? Não, mas estamos falando de ótica, né? Mas é isso. Mas é a joia também, né? Muitas vezes é isso todo. Joia também, sendo vendido uma coisa e não sendo entregue. Então, assim, o cuidado que a gente tem que ter em todos os produtos que a gente vende, por exemplo, todos os óculos que entram nas redes óculos de sol, são testados para ver se realmente tem a proteção UV. Então, se por acaso no meio de 50 óculos tem 2, é tirado, não é vendido. É mandado de volta para o fornecedor. Não tem passasse. Então a gente se preocupa muito nesse meio. Então, e no nosso setor o que incomoda muito também, boutiques vendendo armações sem qualidade, farmácias vendendo óculos de leitura e lá eles botam o nome de lupa de leitura. Então não tem um cuidado com a cuidado visual, com a saúde que a gente precisa ter para os nossos olhos. Porque a Rede Vis não vende só óculos. A Rede Vis vende qualidade de visão. Ela vende saúde. Também pode piorar, né? Pode. Uma compra mal feita. Aquilo ali pode, inclusive, cegar, né? Isso, alguns colegas aqui de Novo Hamburgo, não sei se são concorrentes, enfim, mas o Remy Chef é um que sempre bate muito nisso, né? Tchê, não podemos de jeito nenhum comprar em qualquer lugar. Tem muito cuidado, porque isso é seríssimo. E ele fala sempre, pode cegar, vai cegar, não faz isso. Gravíssimo, né? Gravíssimo. A médio e longo prazo vem a conta. Qualquer tipo de... Betty Hands, e a alegria de poder fazer parte desses 10 anos aí. Tu que participou em momentos diferentes desses 10 anos aí. Muito, muito bacana mesmo. Lá em São Leopoldo tem uma Rede Vis. Até um beijão para ela, sou cliente lá também. Uma coisa que também me chamou a atenção quando estava fazendo o material, Rodrigo, é mais um novo passo que a rede está fazendo, que é a personalização das lojas. Que é uma personalização, mas como o Luir fala, não é uma coisa imposta, né? Eles desenvolveram os projetos arquitetônicos para deixar a rede mais
mais padronizada, mais identificada, mas o associado ele tem o arbítrio de decidir se ele vai adotar ou não, quando ele vai adotar. São 3, né? São 3 opções que ele tem. Então, assim, digamos, é uma franquia muito democrática, né? É muito bacana isso. Isso aí, na verdade, é um processo, né? Quando tu entra dentro da rede e... Estágios diferentes. cada Estágios associado, diferentes, né? isso. Então, tu tem determinado pacote, digamos assim, de materiais, né? Onde tu vai divulgar naquele momento que hoje tu faz parte de uma rede, né? Que a gestão continua com a mesma pessoa, porque tem muito isso, principalmente em cidades menores e óticas que têm 60 anos de Não é mais tradição. Veloy que tá lá agora. Não. Agora. E agora? A Vai lá referência que era o dono, né? É. Tá, e agora entra uma nova marca, mudou de dono, então aí já... Não quero mais adquirir os óculos, né? Enfim. Então tem todo um processo de comunicar para os clientes que aquela loja agora faz parte de uma rede, contudo permanece a mesma direção, mesmo dono, né? Tudo igual, só uma nova marca, né? Depois vem um outro estágio em que ele faz a troca de fachada, em que ele começa, né, a ter um investimento um pouco maior, né? E o último estágio, então, é 100% Redivis, onde a parte interna e externa, tudo já tem o projeto pronto, é só ele implantar, e ele está 100%, então, identificado com a Redivis. Qual é a expectativa de ampliação em 2026? Então, agora com uma prospecção aí ainda mais efetiva, né? A O gente, que vocês gostariam que acontecesse? a gente gostaria de aumentar bastante, mas assim, a gente sabe que não é uma coisa fácil e a gente não quer sair atirando para tudo que é lado, assim, ó. Claro. Nem nós falamos no início, assim, ó, quem entrar na rede tem que ter o perfil de trabalhar em equipe, tem que saber escutar às vezes, porque por vezes tu tem que ficar quieto e escutar. Reunião é boa? Reunião é boa. É boa. Pegado? Carol Às vezes xinga é nós pegado. pra caramba. A professora é brava. Boa. Mas o principal que a gente vê assim dentro da Redivis é o crescimento de cada gestor com a sua loja e a necessidade que o mercado te traz. Vou dar o meu exemplo de estar trabalhando com marketing Redivis, e a minha loja não estava identificado externamente como Redivis. Então o mercado te obriga praticamente a tu fazer essa mudança de layout. Assim. Mas é tudo muito tranquilo. Muito bem. O que estão preparando de promoções aí pra frente, hein? Como é que vai se refletir esses 10 anos aí também? A gente tem Pro uma consumidor, pro promoção cliente. que vai ser agora nesse final de semana. Tem lojas que vão fazer dia 12 e dia 13. E tem lojas que vão fazer no dia 15, que é o dia do consumidor. Óculos de sol com desconto. A minha loja, por exemplo, dia 12 e dia 13 vai ter 30% de desconto em todos os óculos de sol. Então, cada gestor tem a flexibilidade de Chegando fazer. primavera, tá na hora Chegando de preparar o Kerp. verão. Kerp. O pessoal não precisa enxergar muito, vai no piloto automático, tá tudo certo. Vai no cheiro do shopping. Vai no cheiro do shopping. Beth Hans, adorei conversar contigo, obrigado por organizar junto com a gente aqui esse espaço, esse momento, fico muito feliz. Sempre muito bem-vindas essas nossos encontros aqui, teu ponto final. Ponto final, assim, ó, é desejar feliz aniversário para a Redivis, agradecer a oportunidade duplamente de ter trabalhado novamente com vocês e estar aqui, Rodrigo, e conte comigo para pautas positivas, naquilo que eu puder contribuir aqui de geração de conteúdo, de valor, porque produzir conteúdo a gente pode, mas de valor e que tenha um peso significativo. Isso é um propósito que eu tenho descoberto cada vez mais e fico feliz em compartilhar esses momentos contigo e com tantos outros profissionais da comunicação. Muito obrigada. Meister, muito obrigado pela presença. Seja sempre muito bem-vinda. Teu ponto final. Obrigada. Bom, eu só tenho a agradecer. Para mim é uma emoção muito grande esses 10 anos de aniversário da Redivis, né? Filho, né? Porque é um filho, exatamente. Eu ia dizer, né? Ver aquele... Eu vejo as cenas assim da gente se reunindo, pensando no segmento, pensando em tudo, convidando lá cada gestor, cada loja para participar do projeto. E hoje tá aí esse filho, né? Já com 10 anos de idade. E vejo uma perspectiva muito grande ainda de crescimento, aperfeiçoamento, de mais lojas, né? Se associando.
contribuindo. O futuro é associativo, o futuro é cooperativo. É cooperativo. Ou nós não teremos futuro. Né? Exatamente, É exatamente. Óbvio. Não tem outro caminho que não Não seja tem outro esse, caminho. né? E parabenizar esses empresários, né, por ter essa visão, que há 10 anos já tiveram essa visão, continuam tendo, né? E é um exemplo prático de que o associativismo, o cooperativismo funciona e é o caminho, né? Já se passaram aí 10 anos e tem muito ainda para se passar pela frente. Então, muito obrigada. Eloir Wingert, obrigado pela presença. Leva um abraço do meu tamanho com muito carinho para tua esposa Simone, que eu tenho no meu coração, como uma grande amiga de fato, de 30 anos atrás, tá? Mas de direito, assim, vão 45 anos aí, desde as barrigas das nossas mamães, das nossas tias, a minha e a dela, que eram colegas e muito amigas, né? Saudade da tia Maria de Lourdes também. Então, sucesso crescente a ti, a toda a rede. Parabéns aos empreendedores de 10, de 8, de 5, quem está chegando, quem está pensando na possibilidade. O futuro é cooperativo, o futuro é associativo. A gente junto vai construir muito mais. E eu tenho certeza que a gente vai estar daqui a algum tempo aqui contando essas histórias e ainda muito mais belas histórias de pessoas que se realizaram, de que realizaram transformações no seu negócio, na vida das pessoas que empregam, na vida da sua comunidade. Vida longa e feliz para a Rede Vias. Obrigado, meu amigo Eloir. Eu agradeço, a Rede Vias agradece o convite. E como não podia deixar de ser, a gente também trouxe um presente para ti. Opa! Gostamos. Muito obrigado. Tá? O presente sempre é bem-vindo. Muito obrigado pela parceria aí. E assim que a gente tiver mais novidade, a gente vai te informando, né? E que nem a Carol falou, né? É o filho dela e é um filho que tem 15 padrinhos, né? Que são os gestores. E esses padrinhos podem ser aumentados, né? Depende da vontade dos gestores aí. E uma coisa que eu sempre falo dentro da Rede Vias, a gente está há 10 anos, mas eu tenho certeza absoluta que o melhor ainda está por vir. Muito bem. Muito obrigado. E me parece que vocês estão construindo ele dia a dia, fica muito claro ver o teu brilho no teu olhar, a forma como vocês conduzem isso, daquilo que vocês estão construindo dia a dia. Está por vir. Se está bom, vai ficar melhor. Amém. Agradecendo essa bancada maravilhosa nessa noite. Na nossa técnica está aqui Natan e o Luiz Felipe, mas sobretudo o carinho da tua audiência, um convite muito especial. Continue com a programação da nossa Vale TV. A gente se encontra segunda-feira, a partir das 20 horas com vocês. Até lá!